Olá, meu nome é Denise e eu sou do canal Superando a Si Mesmo. Bom, hoje eu vou falar sobre a minha prova da PEMERG. Bom, eu consegui acertar 90% das questões e tô na segunda fase, né? Porque eu não zerei nenhuma, então eu tô na segunda fase. Então eu quero falar para quem também tá nesse concurso. Primeiro, para quem não conseguiu passar para a segunda fase, continue tentando, porque ninguém chega nessa nota aqui do dia para a noite. Eu estou estudando há muito tempo, eu já estudava para outros concursos e por isso que eu consegui chegar nessa nota aqui. E para quem foi para a segunda fase, não é hora de esmorecer, a gente tem que dar um gás para continuar, manter a nota boa ou até mesmo para poder se superar, porque nada está perdido ainda. E outra, a gente tem que lembrar que tudo pode acontecer. Todo mundo estava esperando uma prova super difícil por causa dessa banca FGV. Acredito que muita gente deixou de fazer essa prova por conta de ser essa banca, da troca de banca, e acredito que muitos vão se arrepender porque essa prova não veio no nível mais difícil do que a primeira. A FGV não dificultou. O que é dificultar? Às vezes a banca coloca uma questão que você não entende nem o enunciado da questão, você não sabe nem o que ela está pedindo. Então, eu não acho que ela dificultou. Porém, na hora que eu estava fazendo a prova, eu não saí com a sensação de lá que eu tinha me saído bem. Eu tive que chutar algumas questões de matemática, porque matemática não é meu forte. Eu estudo há pouco tempo matemática. Eu comecei a estudar matemática, estudo alguns meses só, no ano passado, para uma outra prova, e calhou de eu continuar estudando para essa prova daqui. Só que questões de matemática que eu tinha certeza de duas. Uma eu fiz a conta, deu valores diferentes, aí eu arrisquei num valor. Então, ou seja, eu tinha certeza de duas e meia. E algumas outras eu chutei e pasmem. Eu chutei e eu sei que foi Deus que fez eu chutar as questões certas. Eu acredito em Deus, né? Porque matemática não tem como. Eu olhei a questão lá e eu só tinha certeza de duas e meia, porque a outra eu fiz a conta, as outras eu vi que eu já tava lá, eu falei, eu não sei mesmo, vou fazer o quê? Né? Então, gente, o que eu quero falar sobre vocês, eu só consegui chegar nessa nota aqui porque eu já estou estudando há muito tempo, é muito tempo mesmo, muito tempo. Eu fiz muitas coisas para poder conseguir chegar nessa nota. Eu parei de trabalhar algumas semanas, eu comprei vários cursos, eu fiz muito investimento, só que uma coisa é certa, ninguém chega numa boa nota da noite pro dia. Então, para quem não conseguiu ir para a segunda fase, continua estudando, porque vai ter outros concursos. E as coisas, você tem que dar tempo ao tempo, porque eu cheguei muitas vezes a chorar, acreditando que eu nunca chegaria numa boa nota. Desde que eu comecei a estudar, eu me sentia inferior, eu não acreditava no meu potencial. Eu precisei mudar muita coisa na minha cabeça para eu conseguir chegar nessa nota, conseguir arriscar tudo que eu precisava arriscar, tudo de mim, pagar o preço necessário para chegar nessa nota. Então, gente, continua. Não, para quem não conseguiu para a segunda fase ou para quem conseguiu, continua do mesmo jeito, porque tudo pode acontecer. São várias fases, ainda tem redação, ainda tem o TAF. O TAF derruba muita gente. Bom, eu não tô com medo do TAF porque eu pratico exercícios físicos desde adolescente, né? Claro que para essa prova da PEMERG eu vou dar um gás maior na questão da redação, porque eu corro, mas a minha modalidade de corrida é de resistência. E essa, para mim, no caso da PEMERG, vai ser prova de velocidade, né? Eu sou baixa, minha perna, meu tronco não é tão comprido, ou seja, para quem é baixo ainda tem que correr muito mais de quem é alto, né? Que o corpo acaba ajudando.
Mas isso aí, o TAF pra mim, eu sei que vai ser tranquilo. Eu não tô preocupada com o TAF, né? Só que, como muitas merdas já aconteceram na minha vida, muitas coisas ruins, eu nunca tenho 100% de confiança, mesmo eu tendo fé, acreditando em Deus. Eu sempre fico muito preocupada, porque nessa prova aqui eu estudei muito matemática, que era o meu ponto fraco, eu reforcei o que deu, só que mesmo assim eu não fui com confiança. As duas questões que eu fiz na prova que eu tinha certeza, era uma certeza entre aspas, porque eu ficava assim, na minha cabeça eu fico assim, será mesmo que isso tá certo? Porque, como eu disse, eu luto com a minha síndrome de, não é síndrome, de achar que eu sou inferior, né? Eu tô bem melhor hoje em dia, porque agora eu já tô vendo um resultado começando a aparecer. Ano passado eu fiz agente de trânsito para Maricá e eu não consegui ficar entre os classificados. Classificado é dentro das vagas do concurso, mas eu consegui ser aprovada e eu acertei 80%, 86% da prova. Então, dali em diante, isso já mudou na minha cabeça, né? De ser inferior, de não ser capaz. Eu vi que eu sou capaz, né? Ainda mais na questão de matemática, que esse concurso também tinha matemática, eu consegui acertar algumas questões. Ou seja, gente, o ensinamento é o seguinte: nunca desista, continua, por mais que você não acredite, porque eu tenho muita fé, mas eu por muitas vezes eu não acreditei. E quando eu estava estudando para esse concurso aqui, e eu já estou estudando há um tempo, né? Eu estou estudando há 2 anos, digamos que direto, porque eu comecei a estudar anos atrás, mas eu me separei, aí eu parei de estudar. É uma longa jornada, ou seja, eu já tenho muitos anos, porque o estudo, ele vai, ao longo do tempo, ele vai se acumulando, né? Nada é perdido, por isso, gente, continua, continua, continua. Eu já desisti uma vez e quando eu voltei a estudar, eu falei para mim mesma, eu só vou desistir depois de tentar muito, tentar muito, tentar muito. Aí eu vou começar a acreditar que isso não é para mim mesmo e posso vir a desistir, né? Uma possibilidade, porque quando eu voltei a estudar, eu falei, agora eu vou até o fim, eu não vou mais desistir, porque tudo na minha vida aconteceram muitas coisas ruins que me faziam desistir. Eu sou aluna que eu larguei o ensino médio para poder trabalhar. Eu trabalho desde os 13 anos, então, para quem trabalha e estuda, vocês sabem a luta que é. Imagine para uma adolescente lá atrás, ou seja, eu já larguei a escola, já tive que concluir. Eu concluí, foi um ensino fundamental, fazendo EJA, porque na metade do ano eu parei de estudar, ou seja, eu não tinha base nenhuma. Eu comecei a ter base estudando para concursos. Mas, gente, não importa o tempo que demore. 1 hora, para todo mundo que se dedica, a nossa hora chega, a nossa vez chega. E essa prova aqui, para mim, é a prova disso tudo. Porque eu vim mudando a minha mentalidade. Eu vim falando para mim mesma, me convencendo, não, eu sou capaz, eu consigo. Eu fiz o que estava ao meu alcance e o que não estava. Eu me endividei, eu comprei vários cursos, eu fiquei uns dias sem trabalhar só para poder ficar estudando na reta final agora, uma semana. Eu parei de trabalhar, ou seja, não ganhei dinheiro, perdi dinheiro, né? Porque tudo o que? Investimento. Se você não estiver disposto a investir, você vai demorar muito mais tempo, porque a gente tem que lembrar que tem gente muito mais preparada que a gente. Tem gente que teve base, ou seja, já começa um degrau acima. Tem gente que não precisa trabalhar, já começa um degrau acima. Tem gente que não tem a preocupação, a responsabilidade de arcar com aluguel, com alimentação. Gente, isso tudo pesa. Na cabeça do estudante, do concurseiro, isso tudo pesa. Eu falo porque pesou muito na minha e eu acredito que para muitos de vocês aí também pese isso. E sem contar os nossos traumas, né? Que a gente vem de não se sentir capaz. Cara, foram poucas vezes que eu tava animada mesmo de acordar assim, não, eu tô dentro. Só que eu volto a dizer, eu trabalhei muito meu mental, porque eu falei, eu vou estudar a ponto de estar entre os melhores, porque essa é a minha meta. Essa é a minha meta. E esse concurso aqui, pra mim, não é o fim.
é só um dos concursos, porque o meu objetivo é estudar ao ponto de passar em vários concursos que eu possa escolher o órgão que eu vá trabalhar. Nunca na minha vida eu pude escolher nada. E a partir do momento que eu comecei a acreditar que o estudo, que o concurso público seria a minha forma de mudar de vida, de poder escolher, de ter a oportunidade de escolher alguma coisa na minha vida, porque minha vida tudo foi acontecendo. Então, eu acredito que muitos de vocês têm essa mesma história de superação, de luta, e que nunca pôde escolher nada, que as coisas foram acontecendo e a gente ia vivendo, até que um determinado dia a gente começa a estudar e começa a abrir a mente, expandir a mente e ver que isso também é possível pra gente, pra nós, mesmo vindo de família desestruturada, sem base, sem apoio, sem recurso. Gente, tudo que vocês podem imaginar. E ao longo desse concurso, eu ainda estava sendo processada, na verdade, eu ainda estou sendo, porque eu sou autônoma, eu trabalho com meu pai. Meu pai faz uns doces, cuscuz, bolo de aipim, e eu trabalho numa rua aqui no Rio de Janeiro, na barraca, ou seja, verdadeira ambulante, né? Camelô, né? Os empreendedores que a galera falam por aí. Mas só a gente sabe que a luta que é a gente trabalhar, o desgaste que é. Mas tudo bem, isso é o que me banca. Meu pai faz isso a vida inteira dele e ele criou as 3 filhas assim. Só que a próxima geração tem que querer evoluir um pouco mais, né? Por isso que eu comecei a botar na minha cabeça. Falei, não, eu tenho que mudar de vida. Eu nunca aceitei a correria que era a minha vida, de sempre ter que trabalhar muito, porque a gente que não teve base, gente, a gente tem que fazer tudo em dobro, tudo em dobro. Tudo pra gente é mais castigante, é mais desgastante, né? Mas mesmo assim, eu sempre tive muita garra, muita força. Só que eu comecei a ver que só trabalhando não iria dar para eu chegar onde eu queria, que eu deveria estudar também, né? Então eu comecei a ler muito, pesquisar muito, muito vídeo aqui no YouTube, e isso foi expandindo a minha mente, né? Então, um outro dia eu conto como eu cheguei nessa fase de concurso, de da onde veio essa ideia, né? Então, eu só sei que eu enxerguei no concurso a minha forma de mudar de vida e eu dei tudo de mim para um dia chegar nessa nota. Não pense que foram alguns meses, eu tô há anos estudando. Eu não estudava específico para polícia, na verdade eu nem queria ser polícia. Isso foram coisas que foi acontecendo. Apareceu a oportunidade desse concurso, eu já estava estudando, alguns conhecidos falaram, não, estuda, estuda, e assim eu fiz. E aqui eu estou. Então, gente, esse vídeo todo, o ensinamento que fica dessa prova da PEMERG, primeiro, fizemos a primeira prova, cancelou, veio uma banca mais difícil, todo mundo ficou com medo da banca. A banca não veio com textão em português, eu estava esperando textão em português, eu estava esperando perguntas complexas, não veio, vieram perguntas bem objetivas. Então, o ensinamento que fica é não desista, a gente nunca sabe o que vai acontecer lá na frente. Por mais que o cenário seja cabuloso, caótico, não desistam, porque quem desistiu de ir fazer essa prova, os faltosos, com certeza vai se arrepender. Eu tenho quase que 100% de chance da pessoa se arrepender, porque quando pegar essa prova nos sites de questão para poder resolver, vai ver que não estava muito difícil. E se você já tinha estudado para a primeira, com certeza você iria acertar muitas questões e talvez fosse para a segunda fase. Então, gente, para quem conseguiu é isso aí, parabéns. Para quem não conseguiu também, parabéns, porque a gente já está na frente. Quem não conseguiu já está na frente de muita gente, porque você decidiu estudar, decidiu mudar de vida. E é isso aí, uma hora, nossa hora chega, um dia, nossa hora chega. Não desistam, continuem. Isso aí, vamos lá, vambora, PEMERG.